Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Vamos mergulhar em um dos textos mais impactantes e fundamentais da Bíblia, o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Faremos isso sob a ótica da teologia presbiteriana reformada, uma perspectiva que nos ajuda a desvendar verdades profundas sobre Deus, a humanidade e a nossa salvação. Este capítulo não é apenas um início de carta. É um prelúdio poderoso que estabelece a necessidade universal da salvação em Cristo. Para a teologia reformada, ele sublinha de forma inabalável a soberania de Deus, a depravação total da humanidade e a justiça divina, que é o fundamento tanto para a ira quanto para a graça. Nossa lente reformada sempre enfatiza a glória de Deus como o propósito final de toda a revelação e redenção. Segmento 1. O Apóstolo e o Evangelho de Deus, Romanos 1:1-7. Paulo se apresenta como servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Essa autoapresentação é riquíssima em significado reformado. Primeiro, a soberania de Deus. A teologia reformada nos ensina que o apostolado de Paulo não foi uma escolha humana. Foi um chamado e uma separação divinos. Deus é o agente primário e soberano, que escolhe, capacita e comissiona seus instrumentos para seus propósitos eternos. É uma manifestação da graça irresistível de Deus em ação, transformando um perseguidor em um pregador. O Evangelho, por sua vez, é, de Deus, sua origem, seu conteúdo, seu poder e sua eficácia vêm exclusivamente dele, não de nós. Isso ressalta o princípio fundamental de soli deu glória, somente a Deus a glória. Em segundo lugar, percebemos a promessa antiga e a teologia aliancista. Paulo diz que o Evangelho foi prometido de antemão por seus profetas nas Escrituras Sagradas. Isso destaca a continuidade e o cumprimento do plano redentor de Deus ao longo da história, um plano predestinado por ele. A teologia da aliança vê a história da redenção como uma série de alianças divinas, culminando na nova aliança em Cristo, onde as promessas do Antigo Testamento encontram seu sim e amém. E, claro, Cristo como centro. Jesus Cristo é o cerne do Evangelho, tanto em sua plena humanidade, descendente de Davi segundo a carne, quanto em sua plena divindade e ressurreição, declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. A cristologia reformada sustenta a doutrina da união hipostática, onde Cristo possui duas naturezas, divina e humana, em uma única pessoa. Ambas são essenciais para sua obra redentora. Segmento 2. O anseio de Paulo e o poder do Evangelho, Romanos 1:8-15. Paulo expressa seu profundo desejo de visitar Roma para compartilhar algum dom espiritual e para pregar o Evangelho. Sua motivação não é meramente social, mas teológica e missionária, impulsionada pela convicção da verdade e do poder do Evangelho. Para Paulo, o Evangelho não é apenas uma mensagem ou informação a ser transmitida, mas a própria poder de Deus, dinamis theou. É a agência divina que opera a transformação no coração humano, superando a resistência do pecado e a incredulidade. A pregação do Evangelho, ungida pelo Espírito Santo, é o meio ordenado por Deus para a salvação, demonstrando a eficácia da palavra de Deus, o sola Escritura. Segmento 3. A declaração central. O Evangelho, a justiça de Deus e a fé. Romanos 1:16-17. E agora, chegamos ao ponto central deste capítulo e um dos pilares da Reforma Protestante. Um locus classicus da doutrina da justificação. Paulo declara: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em um mundo que valorizava a sabedoria filosófica grega e o poder militar romano, o Evangelho da cruz parecia loucura. Mas Paulo, ele declara sua inabalável confiança e um santo orgulho no Evangelho, contrastando a sabedoria humana com a gloriosa sabedoria de Deus. O Evangelho é o único meio eficaz que Deus usa para salvar. A salvação é obra de Deus, o monergismo, e não do esforço humano, o sinergismo. O poder de Deus, aqui é a força sobrenatural que regenera o coração, ilumina a mente e capacita a vontade a crer. E por que tudo isso é tão crucial? Porque, nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé. Esta é a essência da doutrina da justificação sola fide, somente pela fé, um dos 5 solas da Reforma.
A justiça de Deus, aqui é primariamente a retidão que Deus imputa, ou seja, acredita, ao pecador. Ele nos declara justos diante dele por meio da fé em Cristo, não por nossas próprias obras. Não é a justiça que nós produzimos, mas a justiça perfeita de Cristo que é acreditada à nossa conta. É uma justiça que vem de Deus, é recebida pela fé, e que cresce pela fé. Segmento 4. A necessidade da salvação, a ira de Deus e a depravação humana. Romanos 1:18 da manhã -32. Esta seção pinta o quadro sombrio da condição humana e a justiça da ira divina, fundamental para a compreensão da doutrina da depravação total. É o diagnóstico que torna o remédio do Evangelho tão glorioso. Primeiro, a revelação da ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus não é um capricho emocional, mas uma resposta santa, justa e ativa à rebelião humana. É uma manifestação de sua santidade e justiça. Segundo, a revelação geral de Deus e a inexcusabilidade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, de modo que são indesculpáveis. Todos os seres humanos possuem um conhecimento inato de Deus, os sensus divinitatis, como Calvino o chamava, e evidências inegáveis de sua existência e poder na natureza. Esse conhecimento é suficiente para tornar a humanidade indesculpável, por sua incredulidade. Terceiro, a supressão da verdade e a idolatria, a depravação total. Embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, se tornaram fúteis em seus pensamentos, e o coração insensato deles se obscureceu. Isso demonstra a depravação total. Não significa que somos tão maus quanto poderíamos ser, mas que cada parte de nosso ser foi corrompida pelo pecado. O homem caído é incapaz de buscar a Deus verdadeiramente ou de se submeter à sua vontade sem a graça regeneradora do Espírito Santo. A idolatria é a essência do pecado, a inversão da ordem criada por Deus. E, por fim, a tríplice entrega de Deus. 3 vezes, Paulo afirma que Deus os entregou. Esta não é uma entrega passiva, mas um ato soberano, ativo e judicial de Deus. Como juiz justo, Deus entrega os pecadores às consequências de seus próprios pecados, permitindo que a corrupção de seus corações se manifeste plenamente. A impureza sexual, por terem trocado a verdade de Deus pela mentira. As paixões vergonhosas, as relações sexuais, contra a natureza, como uma clara rebelião contra a ordem criada. Há uma mente reprovável, que não consegue discernir o que é certo ou errado, levando a uma lista terrível de pecados. O ápice da rebelião é que, mesmo conhecendo o juízo de Deus, eles não apenas praticam tais coisas, mas também aprovam quem as pratica. Conclusão, reflexão final e aplicação reformada a Romanos 1 é um testemunho pungente da santidade absoluta de Deus e da profundidade da pecaminosidade humana. Da perspectiva reformada, ele estabelece verdades inegociáveis. A soberania de Deus é evidente em seu plano de salvação, na revelação de sua ira justa e em seus atos de entrega judicial. A depravação total é vividamente retratada na recusa humana em glorificar a Deus. O homem caído é incapaz de salvar a si mesmo sem a graça eficaz do Espírito Santo. A justiça de Deus é revelada tanto em sua ira retributiva quanto em sua provisão de salvação através do Evangelho. A necessidade do Evangelho é a única esperança para a condição desesperadora da humanidade. Ele é o poder de Deus para a salvação. Este capítulo nos humilha, mostrando a extensão de nossa própria pecaminosidade. Mas, ao mesmo tempo, ele nos eleva, apontando para o glorioso Evangelho que é a única solução para a nossa condição. Ele estabelece o palco para toda a exposição doutrinária que Paulo desenvolverá, culminando na gloriosa verdade da graça soberana de Deus. Que este estudo nos inspire a uma profunda reflexão e gratidão pela maravilhosa obra de Deus em Cristo. Obrigado por estarem conosco e até a próxima.